para a gente não perder. E fazendo, como sempre, a gente acaba fazendo em todas as aulas um pouco de um revival do que foi a aula anterior, né? Na aula anterior, a gente começou a falar de flexibilidade, no sentido que a gente definiu muita coisa a respeito da flexibilidade, né? A gente procurou ver realmente como que essa capacidade física acaba sendo entendida, né? A relação que ela vai ter muito próxima dos exercícios de alongamento, de modo que a gente viu que a flexibilidade acaba sendo uma capacidade física e o alongamento acaba sendo a forma, o meio pelo qual muitas vezes a gente consegue fazer com que acaba ocorrendo o desenvolvimento dessa capacidade física, né? Tanto que o alongamento ele acaba sendo um trabalho submáximo. Depois a gente viu que existem também os trabalhos de flexionamento, que aí sim são os trabalhos que chegam a uma amplitude máxima de movimento, né? Então a gente acaba compreendendo a partir da aula anterior que a flexibilidade ela é uma responsável direta pela amplitude na qual determinadas ações, determinadas práticas são realizadas, né? E mesmo quando você tem uma flexibilidade bem desenvolvida, às vezes essa flexibilidade ela pode também sofrer não a flexibilidade em si, mas a amplitude de movimento ela pode sofrer uma diminuição, principalmente nos casos em que há um aumento muito proeminente do volume muscular, né? Então a gente chegou a citar o exemplo do fisiculturista, que acaba sendo uma pessoa que tem uma flexibilidade muito bem desenvolvida, mas que devido ao volume muscular que ele desenvolve, ele acaba fazendo com que a amplitude do movimento dele não seja tão grande assim, né? E vocês estão lembrados quando eu perguntei para vocês do porquê que a gente acaba perdendo flexibilidade no passar dos anos, no decorrer do tempo? Né? Por que com o passar do tempo a gente vai tendo uma queda, né, nessas possibilidades de amplitude de movimento, né, nessas capacidade de ser flexível? Porque durante a infância a gente, de repente, tem mais estímulos e conforme a gente vai crescendo a gente também vai não tendo mais estímulos, né? Uma vida às vezes mais focada em outras coisas, não na flexibilidade, sendo que a flexibilidade é algo que você tem que manter estimulado. Seria isso? Sim, sim, faz sentido. A Cíntia falou, porque colágeno também, né? Daí também tem Perde parte biológica elastina, também. tem a parte biológica, mas não sei se vocês conseguem perceber a especialização do movimento no passar dos anos, no decorrer da nossa vida, né? Se você fizer uma análise comparativa, por exemplo, do quanto tempo você permanece em movimento e em pé, a partir do momento que você entra na escola até o momento que você está na faculdade, você vai ver que nesse período aí que compreende aí quase 12 anos praticamente, você passa muito mais tempo sentado do que qualquer outra coisa, né? Você vai para a faculdade e você passa aí das 8 da manhã praticamente até as 11, é claro que não todo o período, mas você tem aí pelo menos umas 3 horas em que você fica sentado, né? A hora que você vai para a faculdade, se você vai de ônibus e conseguiu sentar, se você vai de carro, você também fica sentado. E isso principalmente no período da manhã, depois de um turno em que você passou a noite dormindo e que você ficou deitado. A hora que você levanta da cama, você toma um banho e senta para tomar café. Aí, no período da tarde, dependendo do que você faz, muito daquilo que você faz, você também fica sentado. Então você vai promovendo uma especialização, uma adaptação, e o nosso corpo ele é altamente adaptável, né? Tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Então, quando você
promove uma estimulação grande nele, ele vai se adaptar a esses estímulos. A hora que você para com essa estimulação, ou seja, a hora que você não estimula mais o seu organismo, a hora que você não estimula mais o corpo, ele também vai se adaptar a isso de uma maneira mais rápida ainda, a essa falta de estímulos. E essas perdas que ocorrem não só da flexibilidade, mas da resistência, da força, da velocidade, no passar dos anos, elas estão relacionadas realmente a essa especialização que acaba existindo, acaba ocorrendo no decorrer da vida. E assim, com a estimulação adequada, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer com que essa linha ela seja menor. Não deu certo o que eu queria fazer aqui, não era essa. Você consegue fazer com que essa curva ela seja diminuída, né? Então, essa descendente que existe, principalmente conforme vai chegando na vida adulta, o indivíduo fisicamente ativo, ele vai ter perdas, mas essas perdas elas acabam sendo menores em relação àqueles que não são tão fisicamente ativos. Então a gente acaba vendo o quão importante acaba sendo a atividade física, o exercício físico, o manter-se ativo para manutenção da flexibilidade. Perfeito? E aí, nessa questão, a gente acaba vendo, e a gente chegou a pontuar até na semana passada, essa relação que vai existir, por exemplo, entre flexibilidade em comparativa entre homens e mulheres. Por que a mulher ela acaba sendo muitas vezes muito mais flexível do que o homem? Aliás, eu falei uma coisa ontem na aula e essa sala ela faz eu morder a língua, porque eu falei que no ensino superior você tem uma presença maior de meninos em relação às meninas. E essa sala aqui ela acaba sendo o contrário, porque a maioria que está presente agora são as meninas. A gente tem O Rubão fala que a nossa sala é invertida. o Jackson, o Sérgio e o Anderson só. Né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não, e o resto tudo mulher. Ó. O Rubão fala, Kleber, que a nossa sala é invertida, porque tem mais mulher que homem, e na educação física já é estranho isso também. E a turma da frente fala mais do que a turma do fundão. Tem essa. Agora, por que, por exemplo, então, a mulher vai ser mais flexível do que o homem? Professor, Eu. eu tô um pouco perdido aqui. Poderia falar o tema da aula de hoje? O tema da aula de hoje, flexibilidade. Beleza. Eu podia falar yoga. Se a gente tivesse na aula presencial, eu ia falar que o tema da aula era yoga. Mas só que ia bater, porque no yoga, você trabalha muito a questão da postura e principalmente da flexibilidade. Então eu não ia estar mentindo 100% para você, né? Mas a gente está falando de flexibilidade e a ideia agora é tentar entender por que a mulher ela acaba sendo muito mais flexível. Quais são os fatores que a gente consegue pontuar que fazem com que a mulher seja mais flexível do que o homem? Vamos ver se isso aqui ajuda vocês. A gente vai ter essas diferenças hormonais, né, que são importantes na questão da flexibilidade, ou seja, na hora que o homem ele acaba tendo muito mais testosterona do que a mulher, ele acaba tendo também a possibilidade de um desenvolvimento maior de massa muscular. Então a gente acaba vendo que quanto maior o volume muscular, mais difícil fica a realização de atividades que envolvam uma amplitude muito grande de movimento, né? A gente vai ter as questões do acúmulo de água, que acaba sendo semelhante entre homens e mulheres, a questão do atrito entre fibras musculares, ou seja, a partir do momento que você tem um volume de massa muscular maior, a concentração de fibras também, né, de proteínas contáteis dentro da fibra muscular também acaba sendo maior, e isso muitas vezes também acaba
interferindo nesse desenvolvimento de flexibilidade, mas um ponto que acaba sendo um tanto quanto interessante e digno de nota diz respeito às estimulações que ocorrem principalmente na infância, né? Você vai ver que principalmente na infância as brincadeiras que são realizadas e são desenvolvidas com meninas, elas são totalmente diferentes das brincadeiras que muitas vezes acabam sendo realizadas por meninos. E as práticas que as meninas são estimuladas, elas também acabam sendo diferentes daquelas práticas que os meninos acabam sendo estimulados a fazer, né? É claro que hoje a gente já encontra uma tendência a que isso seja modificado, não digo modificado, mas você já está encontrando, por exemplo, a presença feminina em muitas atividades que antes até então eram características apenas de uma presença maior de meninos. E a mesma coisa acaba acontecendo no outro sentido. Então, se você pegar lá há algum tempo atrás, você vai ver, por exemplo, as meninas sendo estipuladas a participar de aulas de dança e aulas de ginástica, ou seja, duas práticas em que a exigência e os estímulos que envolvem flexibilidade acabam sendo bem altas. E os meninos, eles partiam principalmente para a parte das lutas e esportes que envolvem bola, né? E aí você acaba tendo, por exemplo, uma necessidade maior do desenvolvimento de força, né? Uma coisa que é importante deixar claro, da mesma forma que eu falo das capacidades físicas, nesse tipo de raciocínio também a gente não pode generalizar, não é que é 100% um, 100% o outro, né? Você vai ter também no passar do tempo a presença das meninas fazendo atividades que são consideradas apenas de meninos, mas que acabavam sendo uma parcela muito pequena, né? Hoje a gente acaba vendo que há um equilíbrio maior, uma igualdade maior na presença tanto de meninos e meninas no que diz respeito a essas atividades. Mas você tem realmente, quando você promove na infância atividades em que há uma exigência maior da flexibilidade, que há uma exigência de uma amplitude maior, a tendência é que você consiga ter uma flexibilidade maior. A mesma coisa acaba acontecendo com a força, com a resistência, quando você pega desde a infância o desenvolvimento de atividades que priorizam, né, que essa capacidade física, você vai ter também essa capacidade física sendo desenvolvida de uma maneira também mais proeminente, beleza? Então, o que a gente vai acabar vendo? Que essa flexibilidade, da mesma forma que acaba ocorrendo com as outras capacidades físicas, ela também vai ser classificada, ela também pode ser diferenciada enquanto capacidade em si, né? Então a gente vai ver, por exemplo, a existência dessa classificação que vai envolver uma flexibilidade geral e uma flexibilidade específica. É claro que a tabelinha aí, ela não acaba deixando de uma maneira assim tão didática, né? Teria que dar uma mexida nessa tabela para ela ficar melhor distribuída, né? Então, mas quando a gente pensa numa flexibilidade geral, a gente está pensando nessa flexibilidade de grandes sistemas articulares, ombro, quadril, coluna vertebral, né? E aí, quando a gente pensa numa flexibilidade específica, a gente está pensando, como o próprio nome diz, específico, na questão que envolve uma articulação de uma maneira mais enfática. Então, quando aparece o exemplo aí dos 100 metros com barreira, a gente percebe que na transposição das barreiras, principalmente, há uma necessidade de uma flexibilidade, há uma necessidade de uma amplitude de movimento bem desenvolvida, principalmente nesse momento de transposição da barreira, né? Vocês conseguiriam me dar um outro exemplo de flexibilidade específica? Uma extensão de joelho, por exemplo, Kleber, poderia ser uma... Em que sentido? Uma extensão, quando você pega a perna de uma pessoa e faz uma extensão para cima.
arrancar a perna dela, cara, calma, muita calma nessa hora. Quando a gente fala, por exemplo, nessa flexibilidade específica, ela vai estar muito mais ligada não na extensão, mas principalmente na flexão do joelho, né? Porque você vai ter que ter esse alongamento, uma posição natural do joelho, ele já vai ser ele meio que em extensão, né? Na hora que você faz a flexão dele, é aí que você vai ver qual que é o grau de flexão que esse joelho vai ter, né? Então, por exemplo, no pós-cirúrgico, né, a pessoa fez uma cirurgia de recuperação ligamentar, por exemplo, ou de reparo meniscal, o que vai acontecer principalmente nas sessões de fisioterapia, né? Você vai ter esse movimento forçado que vai existir muitas vezes para fazer com que a articulação do joelho recupere a amplitude de movimento que ele é capaz de realizar, porque a partir do momento que você fez a cirurgia, você teve uma atrofia da musculatura, ou seja, você teve uma perda de flexibilidade. Então, essa flexão do joelho, de uma maneira específica, nesse trabalho fisioterápico, vai fazer com que esse trabalho específico promova uma melhoria desse movimento articular que foi perdido, né? Algum outro exemplo mais que vocês possam me dar? Professor, bom dia. Bom dia, Beth. Tá quietinho. Hoje eu tô um pouco gripada, um pouco com dor de cabeça. Ah, meu Deus do céu. Você cuida. Deixa eu fazer uma pergunta, e não sei se serve como exemplo. A mulher, ela tem mais flexibilidade, a própria natureza, até na academia que a gente frequentava, ela tem mais flexibilidade do quadril, no fato dela ser preparada, independente se ela vai ser mãe ou não. Procede isso? Até citar como exemplo, porque quando tinha algum exercício que exigia mobilidade de quadril, os meninos tinham mais dificuldade de fazer e a gente fazia quase que naturalmente, com maior facilidade. Não sei se serve como exemplo. Sim, a mobilidade do quadril. Sim, e até o professor ele comentava sobre isso. Não sei se serve como exemplo. Sim, serve como exemplo, né? Principalmente no momento em que a mulher ela, está grávida, as mudanças que ocorrem na liberação de hormônios, elas vão promover, por exemplo, uma maior amplitude, principalmente dessa região do quadril, dessas articulações que fazem parte dessa cadeia aí, devido até essa necessidade que existe do bebê sair de lá, né? Então, você vai ter também essa questão, que é uma flexibilidade específica. Aí o pessoalzinho colocou aqui, na ginástica artística, no balé. Então, quando a gente fala dessa questão da ginástica artística, do balé, essa flexibilidade específica a gente vai localizar em determinadas posturas, provavelmente não, com certeza que existem dentro dessas modalidades, dentro dessas práticas, né? Então, determinadas posturas, por exemplo, no balé, elas vão exigir uma determinada amplitude de movimento que envolve a articulação de ombro, por exemplo, cotovelo, a articulação do tornozelo, joelho, quadril. Então, quando a gente fala nessa flexibilidade específica, a gente sempre vai relacionar essa flexibilidade com articulações particulares. Quando a gente fala dessa flexibilidade geral, a gente está pensando sempre na questão do todo, né? É aquele exemplo que eu dei no saque viagem do voleibol, né? Então, a hora que a pessoa o atleta vai fazer o saque em viagem, não adianta só ele ter uma boa flexibilidade na articulação de ombro e cotovelo, para ele ter uma amplitude boa aqui, né, no levantar de braço para golpear a bola. Na verdade, ele vai ter que ter uma flexibilidade boa da própria coluna vertebral dele, porque não é só o movimento do braço, é a coluna toda que vai para trás. Na questão do salto, ele vai ter que ter essa flexibilidade também bem desenvolvida no que envolve essa relação quadril, joelho, tornozelo, pé, para que ele consiga ter a impulsão para projetar o corpo dele no ar e golpear a bola.
Então, é aí que você acaba vendo também a presença dessa flexibilidade geral, né? E assim, dentro dessa flexibilidade geral, dentro dessa flexibilidade específica, alguém quer perguntar alguma coisa? O agachamento é específico, só para ver se eu estou entendendo. Porque precisa do quadril, tornozelo, joelho. Sim, sim. Porque tem gente que tem uma facilidade em fazer agachamento, eu já sou super travada. Para fazer o agachamento eu tenho dificuldade. Você vai ver, por exemplo, as pessoas, muitas vezes, elas estão fazendo agachamento, na hora que ela faz o movimento, ela para em 90 graus e não consegue ir além disso, né? E se vai, ela não consegue voltar porque ela não tem força. E você vai ter outros que conseguem fazer o agachamento completo, vai até lá embaixo e depois realiza o movimento de retorno, ou seja... Esse é o específico, né? Só para ver se eu estou entendendo. Esse é o específico. Específico, exatamente. Tá. Obrigado, professor. Porque você vai estar lá com a sua coluna estabilizada, né? Certo? Ela não vai estar se movimentando, ela nem pode se movimentar. Ombros, né? Cotovelo, a mão também vão estar na barra ali paradinho. E aí a gente entra no tópico seguinte, que é a questão da flexibilidade ativa, né? Por quê? Porque na hora que você vai fazer esse agachamento, você vai ter essa relação de musculatura agonista e antagonista, não é verdade? Então, a flexibilidade ativa, ele vai ter essa amplitude conseguida a partir de uma contração dessa musculatura agonista, ou seja, uma amplitude que vai ser obtida a partir dessa ação muscular, beleza? Então, a hora que o Anderson fala, por exemplo, da flexão do joelho, né, o que a gente vai ter como um exemplo de uma flexibilidade ativa? O próprio movimento do chute no futebol. Extensão, Kleber, do quadril. Extensão no quadril, entendeu? Da perna inteira, levantando para o ponto A e ponto B. Sim, sim, sim. Joelho. Sim, tudo bem. Mas o joelho ele vai encaixar como exemplo, cara. Você vai ter, por exemplo, na realização do chute, né, essa questão da flexibilidade, principalmente da cadeia anterior, né, que vai existir devido à própria flexão do joelho no movimento do chute, certo? Vocês entenderam como é que ele acaba acontecendo? Então, você vai ter a necessidade da realização do chute, em que, para a realização desse chute, você vai ter o músculo da cadeia posterior flexionando, para daí você ter o desenvolvimento desse chute na hora que ele deseja fazer. Então, isso acaba entendido como sendo uma flexibilidade ativa. Professor, no chute do Muay Thai, sim, também. Porque a gente flexiona o joelho para soltar o chute. Esse é um chute dolorido, né? Mas é assim que funciona. Tem que ser flexível também, senão você trava na hora lá e não anda depois. Sim, sim. Aí você vai ter uma outra flexibilidade que também pode ser entendida, que é essa flexibilidade passiva, né? Então, enquanto na flexibilidade ativa você vai ter, e aí vocês daqui a pouco vão perceber a similaridade que vai existir com os exercícios de alongamento, né? Enquanto na flexibilidade ativa você tem essa necessidade de um músculo contraindo para outro alongar, na flexibilidade passiva, toda essa movimentação, toda essa amplitude de movimento, ela vai ocorrer por uma ação externa, certo? Então, a hora que eu dou aquele exemplo do fisioterapeuta fazendo o movimento na articulação do joelho para ele recuperar a amplitude de movimento, você vai ver que boa parte das manobras manipulativas que são feitas dentro da fisioterapia e muitas também dentro da educação física, em que o profissional realiza os movimentos pro aluno, ele está trabalhando essa flexibilidade de maneira passiva, certo? O aluno não faz nenhum esforço, quem faz todo esse esforço acaba sendo o agente externo, que no caso é o fisioterapeuta ou é o professor. Então, enquanto a ativa depende dessa contração, na passiva você não depende dessa
contração, você depende muito mais de um relaxamento, e toda a movimentação que ele faz é esse agente externo, beleza? E aí você vai ter a questão da flexibilidade estática, né, que é essa condição de você conseguir manter um estado de alongamento por um certo período de tempo, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, em determinados momentos, por exemplo, em que há necessidade de a gente permanecer em pé, parado, a presença principalmente dessa estado de alongamento de determinadas cadeias musculares, que você consegue sustentar até um determinado período de tempo, mas que chega uma hora que realmente não é possível mais manter. Você precisa se organizar de novo, você precisa se ajeitar, você precisa se mexer um pouco, né? Essa flexibilidade estática também, ela acaba surgindo em determinadas situações de alongamento, né? Então a gente vai ver que essas classificações de flexibilidade, elas se aproximam e muito daquilo que é entendido como a classificação dos exercícios de alongamento. Então, por isso que muitas vezes acaba existindo uma certa confusão entre exercício de alongamento e flexibilidade, né? Um ponto interessante que aparece no quadrinho aí embaixo é que, assim, muitas vezes a flexibilidade em si, né, aquela flexibilidade ativa, ela não acaba sendo o máximo de amplitude que a gente consegue alcançar. Muitas vezes, de maneira passiva, você consegue fazer com que essa amplitude seja até maior do que aquela que é realizada de maneira ativa. Então, a diferença que vai existir entre esses centímetros, entre esses graus, entre a passiva e a ativa, a gente acaba entendendo como reserva de movimento. Ou seja, essa reserva de movimento que acaba indicando, por exemplo, o quão de aperfeiçoamento, o quanto de aprimoramento você consegue ter na melhoria dessa capacidade física. Tranquilo na classificação da flexibilidade? Professor, Fale. com licença, com licença. Na passiva, você falou exemplo da fisioterapia, né? Certo. A liberação miofascial, ela entra na passiva? Dependendo do que está sendo feito, sim. Ah, tá. Tá bom, então. Sempre quando você vai ter um agente externo, você vai estar trabalhando de maneira passiva, né? A questão da liberação miofascial, ela vai ser uma técnica, né? Ah, tá. Uma técnica que vai auxiliar na melhoria da flexibilidade. E esse resultado pode ser sentido principalmente quando na necessidade da realização ativa de determinados movimentos e determinadas amplitudes, né? Então, a liberação miofascial, ela acaba sendo uma técnica de manipulação para fazer com que haja a melhoria da condição da estrutura muscular, né? Essa modificação da estrutura muscular, a fim de permitir com que haja um melhor deslizamento das fibras e com isso você tenha o retorno daquela flexibilidade que foi prejudicada, né? Mas que foi a ativa, né? Que foi a ativa daí. É isso? Ah, tá bom. Tá bom. Muito obrigada. Quando você acorda de manhã, por exemplo, com a coluna travada, né? Tô cheio de nó aqui no pescoço, né? A turma fala, porque encavalou o nervo. O que é o nervo encavalado? É o nódulo que formou e que daí, por essa manipulação via liberação miofascial, você faz com que esse nódulo seja dissolvido e aí a estrutura recupere aquela capacidade que foi perdida de flexionar. Certo? Tá certo. Muito obrigada, professor. E aí a gente vai para os nossos nossos exercícios. Vamos falar aqui, bom, depois eu volto nisso aqui. Vamos falar dos exercícios de alongamento, né? Na questão de como que a gente pode desenvolver essa flexibilidade. E assim, a gente vai ter os alongamentos, né? Aquela história da diferença de alongamento e flexionamento. A gente vai ter os alongamentos como sendo os mais comuns, os mais populares, vai para
para desenvolvimento da flexibilidade, né? E o alongamento, ele pode ser classificado, né? Ele pode ser diferenciado em alongamentos ativos e passivos, né? Então, a hora que a gente tem ali métodos para desenvolver a flexibilidade, 3 métodos, ativo, passivo e combinado. Então, a gente está falando em alongamentos ativos, alongamentos passivos e alongamentos, na verdade, em ações combinadas, né? Está ali FPN ou FNP, facilitação proprioceptiva neuromuscular. Então, o que seria, por exemplo, um alongamento ativo, né? E esse alongamento ativo, ele pode ser tanto estático como dinâmico. E aí entra aquela discussão que eu comentei com vocês já nos outros semestres, da diferença que vai existir, e eu fiquei de trazer alguma coisa, alguns artigos falando sobre isso, mas eu também acabei esquecendo, né, qual que vai ser a diferença entre o estático e o dinâmico, né? Qual que é a diferença entre um alongamento ativo estático e qual que é a diferença no alongamento ativo dinâmico. Tanto um quanto o outro, você vai conseguir fazer com que haja a obtenção de uma amplitude por meio da ativação muscular. Ou seja, a gente está pensando aí num alongamento que vai trabalhar exclusivamente essa questão da flexibilidade ativa, né? Então, o que seria, por exemplo, um alongamento estático? Aquele famoso 1, 2, 3, 4, 5, 6 que a gente sempre fala para vocês que antes de qualquer atividade ele não acaba trazendo lá muitos benefícios, né? Ele acaba sendo até dispensável no início da atividade porque ele não vai promover melhor lubrificação articular, ele não vai promover diminuição de viscosidade dentro do músculo, ou seja, a gente pode até acabar interpretando como sendo perda de tempo, né? É que na verdade ele não vai trazer nada que favoreça, por exemplo, a atividade que está se pensando em realizar, né? Então, a ideia desses métodos, tanto ativo quanto estático, é trabalhar essa elasticidade muscular. Então, o que acaba sendo interessante? Previamente a qualquer tipo de atividade, a gente vai entender que o alongamento dinâmico, ele acaba sendo muito mais interessante do que qualquer outra forma de alongamento. Por quê? Porque por mais que a gente fale alongamento dinâmico, a gente está entendendo isso como sendo uma ação que está promovendo essa lubrificação, essa diminuição e principalmente esse trabalho de elasticidade muscular que vai ser essencial para a atividade fim, seja correr, seja nadar, então pedalar. Então a hora que você pega, por exemplo, dentro da natação, em que a hora que a pessoa chega para a aula de natação, o professor entra aí e faz 5 chegadas de aquecimento, né, livre. O que ele quer com essas 5 chegadas livre? Ela promover essa ativação muscular, né, ela promover essa lubrificação articular por meio de uma ação dinâmica em que a flexibilidade que está sendo exigida está sendo realmente adequada para aquela modalidade que a pessoa está praticando, né? Teve uma vez que estava dando essa aula, acho que já cheguei a comentar com vocês, que um aluno comentou, mas professor, eu sou atleta e se eu não alongar de maneira estática antes de nenhuma competição, antes das competições, eu não consigo nadar. E aí, o que eu faço? Alonga? Né? Se ele entende que aquilo interfere no aspecto psicológico dele, ele faz, mas que fisicamente você não acaba tendo nenhum tipo de benefício, realmente não acaba tendo nenhum tipo de benefício. De maneira estática, dependendo do que você vai fazer, você acaba trazendo até prejuízos, né? Por que eu falo? Quando você faz uma postura estática, por exemplo, de alongamento, por mais de 30 segundos, chegando lá a 1 minuto, você vai perceber que a capacidade desse músculo de promover uma contração máxima, né, ou seja, realizar um trabalho de força,
ele acaba sendo prejudicado porque você não consegue ter uma quantidade suficiente de pontes cruzadas que podem ser formadas para produzir aquela contração e realizar aquele exercício de força que se esperava. Então a gente vai ver que quando a gente pensa em métodos para desenvolvimento de alongamento, no método ativo a gente vai ter essas ações estáticas e essas ações dinâmicas, de modo que o dinâmico sempre acaba sendo preferível de realização pré-atividade, porque ele realmente vai atuar da maneira como se espera, no sentido de preparar a musculatura, de preparar a articulação para a atividade fim. E o estático ele pode surgir, por exemplo, no final de um trabalho físico, desde que o desgaste físico proporcionado por esse trabalho não tenha sido máximo, ou seja, depois de um tipo de treinamento que foi extremamente extenuante, você vir com alongamento estático, às vezes você também não vai estar promovendo nenhuma melhoria, às vezes você pode até estar prejudicando um pouco a estrutura muscular, certo? Então, o estático ele acaba sendo muito mais interessante para esse desenvolvimento da flexibilidade após um estado de aquecimento da musculatura. Então, você pega, por exemplo, numa sessão de treino em que há necessidade de melhoria e objetivo de melhoria de amplitude articular e melhoria de flexibilidade, o ideal seria você mesclar ações estáticas com ações dinâmicas. Então você faz uma ação dinâmica, vai para uma ação estática, faz uma ação dinâmica, vai para uma ação estática, né? Se quer ver um exemplo bem interessante, a gente entende, por exemplo, que na musculação a gente consegue trabalhar a flexibilidade também. E assim, a hora que a gente faz, por exemplo, qualquer exercício em qualquer aparelho de musculação e logo na sequência a gente tenta fazer um exercício de alongamento, você pode perceber que a amplitude do movimento ela acaba sendo maior, né? Por quê? Devido a essa própria característica, essa própria condição que a ação dinâmica promoveu e que fez com que a ação estática também fosse beneficiada e com isso houvesse esse ganho de elasticidade muscular. Tranquilo? E aí a gente tem o método passivo. O método passivo ele acaba sendo da mesma forma como foi explicada a flexibilidade passiva. Você vai ter um trabalho muito mais, não de elasticidade muscular, mas de mobilidade articular, quando você tem esse auxílio externo na realização do movimento. Esse método passivo de alongamento ele é muito famoso entre os personagens, né, entre o personal trainer. A hora que o aluno termina o treino, ele fala para o aluno, vem aqui agora que nós vamos relaxar, deita aí. E o aluno deita num colchonete, ou numa maca, o que for, o que tiver disponível ali, e aí ele vai fazendo toda a manipulação das articulações para fazer com que ocorra esse relaxamento da musculatura que foi exigida no treino, certo? De modo que esse acaba sendo muito mais um trabalho de mobilidade articular do que de elasticidade propriamente dito. Beleza, povo? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Beleza, então. Professor, Fale, Beth. professor, Fale, Beth. na ginástica laboral, usa mais o estático? O que são feitos nas empresas? Aí depende do que foi programado, né? Então, é difícil falar para você porque eu não tenho mais tanto contato assim com empresas, mas e na época que eu estudava bastante ginástica laboral, porque eu trabalhava com isso na Uniso, o que eu acabava fazendo, né? Eu era meio retardado, né? Não que eu não seja ainda, mas eu fazia e eu tinha essa possibilidade na universidade de analisar o posto de trabalho e assim, em determinados postos de trabalho, por exemplo, secretaria, departamento de cobrança, biblioteca, em que o povo fica sentado boa parte do período, eu vinha com ações dinâmicas, né? Então eu levava bexiga, levava bastão, levava corda, então eu fazia o povo se mexer mais, né? Ou seja, eu trabalhava o alongamento dinâmico com eles. Em outros setores, por exemplo, manutenção,
limpeza, que o pessoal tá andando de um lado para o outro o dia inteiro, o que eu fazia com eles? Eu fazia ações estáticas. Então, levava eles, por exemplo, para um lugar lá que era a sala de expressivas, que a gente chamava, que era usada pelo curso de terapia ocupacional, e fazia, por exemplo, alguns exercícios de alongamento em colchonete em que eles ficavam deitados por um tempo, por exemplo. Então, essa era a maneira que eu trabalhava com eles lá. O que a gente pode observar, às vezes, é que, dependendo da empresa, ela prefere até a questão da parte estática, né? Então, às vezes, o funcionário que está na linha de produção, o alongamento estático ele acaba sendo interessante, mas às vezes esse mesmo alongamento que foi passado para o indivíduo na linha de produção, ele aí acaba sendo reproduzido também para o pessoal do escritório, e aí não acaba encaixando, né? Então, eu lembro que minha esposa ela comentava, às vezes, quando ela tinha ginástica laboral na empresa, ela falava que, eu tô de saia, de salto alto, e a menina da ginástica laboral quer que eu fique apoiada em um pé só e abrace o meu joelho. Ela falou, de que jeito? Não dá, não tem como. Ela fala, tira o sapato. Ela falou, mas nunca que eu vou tirar o sapato. Então, às vezes... Por isso que eu fiz, professor, essa pergunta, porque já me passaram isso. Aí a pessoa está de salto alto ou não tem um ambiente adequado ali na linha de produção e vai fazer o dinâmico. Não tem como. Exatamente, imagina, na linha de produção, o cara não, ele tá no movimento repetitivo ali, e aí você chama ele para ele continuar fazendo o movimento. Não, ele tem que fazer o contrário, né? Você tem que procurar o equilíbrio, né? Aí você pergunta, numa sessão de treinamento, posso colocar só como objetivo o alongamento? É benéfico? Então, você pode, dentro da sua periodização do treinamento, uma coisa que a gente vai ver lá no 6º semestre com vocês, você estabelecer uma sessão de treinamento, por exemplo, em que você vai trabalhar só alongamento, só esse desenvolvimento da flexibilidade, né? Então, isso acaba sendo interessante e importante, porque a gente viu que o alongamento em si, a flexibilidade principalmente, né, a capacidade física, a flexibilidade, ela acaba servindo de suporte para as outras capacidades físicas, para força, para resistência, para velocidade, e aí, por aí vai. Beleza? Mais algum? Professor, Fale, Beto. eu fazia no Nagata artes marciais, e aí um dia, na segunda-feira, era específico para alongamento. Sim. Aí vai Ele deixava. da metodologia de cada professor, de cada lugar, né? Se você for ver, por exemplo, o pessoal que faz dança ou ginástica, a priorização, por exemplo, de atividades de flexibilidade, ela acaba sendo tamanha que eles trabalham todos os dias, né? A questão da flexibilidade. Então, aí que tá, você conseguir identificar o quão importante acaba sendo essa flexibilidade e o quanto de tempo você deve despender para o desenvolvimento dessa capacidade. Certinho, povo? Alguma dúvida a mais? Daqui a pouco vocês têm aula da Evelyn, na verdade? Vocês estão no intervalo agora. Beleza, Cláudio. Mas tem aula da Evelyn, não tem? Tem às 10. Então perfeito. Então não vou alongar mais. Então a gente tem ainda mais coisas para ver na semana que vem. Vou fazer então essa questão da avaliação, disponibilizar para vocês bonitinho, e aí vocês vão acabar vendo na plataforma, e eu acabo avisando também para vocês que já está disponível a avaliação para serem feitas, as questões, né? E assim a gente vai caminhando para o final do semestre, certo, pessoal? Se ninguém tem mais nada a comentar, desejar a vocês uma boa semana, um abraço e até mais. Certinho. Obrigada, Kleber. Bom dia. Ô, professor, Fala, Isabel. sobre aquele ponto extra lá da atividade do SAG ainda vai valer ou não? A gente estuda, cada caso é um caso. Se houver necessidade, a gente faz ele sim. Né? Tudo bem. Eu acho que você fazer a unidade só pensando no ponto extra não acaba sendo interessante. Na verdade, o principal
acaba sendo você fazer a unidade pensando que aquilo vai ser importante para o seu conhecimento. Na verdade, o pronto extra acaba sendo realmente um brinde, mas o ganho maior é o que você viu lá de diferente. Beleza? Boa semana, professor. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Obrigada. Falou, tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. Ó, tá gritando aí. Tchau, tchau, professor Kleber. Meu filho. Tchau, tchau. Tchau.